E aí pessoal, tudo bem? Durante uma implementação eu estava tendo problemas em dar vazão a requisições, que durante o seu processamento armazenava no banco de dados. E o problema é que eu estava perdendo registros. Para resolver esse problema, utilizei o conceito de worker, o que é perfeito, pois eu já tinha a estrutura de dados Kiwi implementada. Somando com um padrão pool de threads, consigo deixar o processamento assíncrono. Nesse vídeo, vamos adicionar ao SAT esse recurso que nomeei como SAT Worker. Iniciamos criando o header e adicionando ao SAT.h, porque é um recurso built-in. E já crio o .c. Crio o arquivo de teste, adiciono na instalação o SAT Worker, já colocamos o SAT Worker.c na lista de SAT Sources. Iniciando a implementação, fazemos alguns includes e criamos o render para processar os dados do usuário. Criamos o seu contexto. O seu contexto contém um mutex, uma variável condicional que trabalha em conjunto com o mutex, uma lista de threads, a quantidade de threads que serão alocadas, a estrutura de dados Kiwi, o tamanho do objeto do usuário e o handler que será usado para processar a Kiwi. Em seguida, criamos os argumentos, onde configuramos a quantidade de threads, o tamanho do objeto do usuário e seu handler. Criamos 4 funções, algumas já são de nosso conhecimento. Uma atenção aqui para o feed. Essa função vai alimentar a Kiwi, utilizando a referência de um dado objeto. Copiamos todas as funções e levamos para o ponto C. Fazemos alguns includes inicialmente e colamos as funções. Novamente aqui temos boilerplate. No init, limpamos o contexto. No open, testamos os args. Caso não seja nulo, prosseguimos. Usamos o do while para configurar. Testamos os argumentos com a função isArgsValid. E a sua implementação é bem simples. Verificamos se o tamanho do objeto é maior que 0 e se o pool é maior que 0 e se o handler foi implementado. Seguindo, fazemos as atribuições ao contexto. Em seguida, criamos a Kiwi utilizando o tamanho do objeto. Continuando, chamamos a função threadsAllocation para alocar as threads. Alocamos as threads baseado no pool amount e verificamos se a alocação foi bem sucedida. Continuando a configuração, iniciamos as threads com o threads start. Na implementação, usamos um laço for para iniciar thread por thread. E se caso alguma thread falhar, retornamos um erro. Para a criação, precisamos de um handler, que chamamos de thread function. Depois vamos implementá-lo. No feed, testamos o data e, se for válido, travamos o contexto com o mutex lock. Aí adicionamos o objeto a Kiwi, sinalizamos que tem um novo dado com o conde signal e liberamos o mutex com o unlock. No close, testamos se a Kiwi foi inicializada. Se foi, libera o recurso. Fazemos o mesmo para a lista de threads.
Agora a implementação do thread function, primeiro recuperamos o contexto através do cast. Criamos uma variável de status, alocamos um buffer do tamanho do objeto do usuário, que vai ser utilizado para copiar o objeto que está na lista. Esse objeto poderíamos ter colocado no contexto. Fica aí para uma melhoria. Dentro do while true, travamos o contexto como text. Limpamos o buffer antes de obter o objeto da query. E se for nulo, aguardamos o sinal ou notificação e tentamos obter novamente. Se for verdadeiro, passamos o handler para o usuário, para fazer o seu devido tratamento. Com isso, destravamos o mutex. Saindo do loop, limparíamos o buffer que alocamos para o objeto e retornaríamos um null. Indo agora para os testes, incluímos os headers. Criamos o nosso amado objeto person, criamos o handler. Declaramos uma variável status e um vetor de persons com dois objetos. Declaramos a instância do site work e criamos os argumentos, passando o handler, o tamanho do objeto e a quantidade de threads. Iniciamos a instância com o init e parametrizamos com o open. Implementamos um for com 200 interações para alimentar a query. Aguardamos aqui um segundo para a query ser processada e fechamos a instância. Aqui fazemos a implementação do handler, que vai obter o objeto, recuperando através de um cast e fazer o seu print. Criamos a regra do teste no CMakeLists. Limpamos o build e recompilamos. Obtemos um erro de referência indefinido. Isso é porque não linkamos com a libpthread. Aqui é importante ressaltar que nesse ponto, a libpthread passa a fazer parte da libsat. Podemos remover a linkagem em outras ocasiões. Agora temos aqui um erro de include. Acabei esquecendo de colocar o stdio. Compilo. Realize o teste e tudo certo. Aqui já vamos aproveitar para remover as linkagens da pthread. Uma vez que linkou com a limbsat, não precisa mais de linkar diretamente com ela. Aí rodando aqui o teste mais uma vez, tudo certo. Esse recurso apareceu de uma dificuldade que tive em um momento de implementação. É muito importante extrair o máximo de conhecimento desses momentos. É nesses pontos que conseguimos gerar novas ferramentas, que podemos utilizar em aplicações futuras. Por esse vídeo é só, não se esqueça de se inscrever e comentar. No mais, fui, valeu pessoal!